Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Que bom! Vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão, como sempre fazemos. E eu trouxe mais um provérbio. Eu gosto de provérbios, das mensagens que eles nos trazem. O provérbio de hoje, também africano, como de outras vezes, diz o seguinte: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Pararam para pensar sobre isso? O quanto será que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje ou com você, com a sua história? Vamos entender bem rapidinho o que esse provérbio quer dizer. Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Quem conta histórias de caçada? O caçador. E ele é sempre colocado em que posição? De quem conseguiu, ou de quem pelo menos fez um esforço, foi tão valente, fez conquistas, mesmo que tenha deixado a sua caça seguir em frente, ser livre, mas era ele que estava em destaque. Nada se conta sobre os leões, que aqui no provérbio é um exemplo, né? Nada se fala sobre a caça, né? Nada se conta sobre isso. Esse provérbio quer dizer que na vida, na história da humanidade, sempre tem dois grupos. O grupo que conta as histórias e conta da perspectiva dele, do que ele viveu, e o grupo que também fez parte da história, mas ninguém presta atenção, ninguém ouve as suas histórias, não tem espaço para ele contar. Já se localizou, hein? A nossa conversa tem a ver com esse aspecto. Será que a gente faz parte da história que é contada por aí? E em que lado a gente está? No lado de quem conta a história, sob a perspectiva de que fez parte dela, ou no lado de quem foi só personagem? Como se alguém só dissesse, estava lá também, mas nem é importante. Vamos pensar sobre isso a partir deste vídeo. O vídeo que a gente vai assistir agora, bem breve, é só de imagens. E eu quero que você olhe para ele e pense sobre o que tem a ver o provérbio com essas imagens, ok? Prestem atenção. Muito bem. A conversa, prestaram atenção nas imagens, né? Reconheceram, identificaram? Tem alguma coisa a ver com história? Com fazer parte dela? Com ser um personagem simplesmente? Ou ser quem narra, quem fala sobre ela? Ainda não conectou a mensagem? Não tem problema, você vai entender agora. O nosso assunto tem a ver com identidade cultural. Muito bem, se a gente vai falar sobre identidade cultural, vamos começar com um registro. Quero que vocês peguem o caderno, escrevam a data de hoje, o título da nossa conversa, que é identidade cultural, e escrevam essas 4 palavras. Na verdade, as palavras já estão quase completas. Você só precisa inserir nelas as vogais e ver
quanto elas têm de relação com o vídeo que você assistiu agora há pouco, ok? Um tempinho para você copiar e já completar. Já voltamos. Vamos conferir? As palavras que nós temos aqui são comida, música, dança e religião. Essas 4 palavras estavam representadas como imagens naquele vídeo. E são elementos fortíssimos na nossa identidade cultural brasileira. São muito presentes. Mas vamos conhecer a história, qual a origem, por que elas são tão fortes na nossa identidade, na nossa cultura? Para a gente começar esse assunto, ou dar continuidade, mas ainda muito inicial, eu quero que vocês lembrem dessa sigla, né? Deste símbolo, porque aqui também tem um símbolo. Já ouviram falar, né? É a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE é o órgão responsável por fazer diferentes censos, né? Diferentes contagens, diferentes pesquisas sobre a população do Brasil. Esse instituto ele é o principal na contagem, por exemplo, de população. E nessa contagem de população ele levanta características específicas dessa população. O último que a gente teve foi o de 2010. Foi o censo de 2010, o nosso primeiro censo. Deveria acontecer um em 2020, porque ele é feito de 10 em 10 anos. Mas nós tivemos a pandemia, que foi um obstáculo. Em 2021,
continuamos com o mesmo problema, mesmo que tivesse sido articulado pelo nosso governo a tentativa de fazê-lo acontecer, né? Mas não conseguimos. Então ele está previsto para acontecer agora, em 2022, certo? Então a possibilidade de passarem na nossa casa trazendo informações sobre, buscando, coletando informações sobre nós é muito grande. Eles escolhem pontos principais, né? Eles não vão de casa em casa, todas as casas do país inteiro. É uma seleção de pontos estratégicos, de locais de cada estado, de cidades que ele interessa mais trazer informações, para que eles possam ter mais informações sobre o nosso Brasil, né? Sobre a nossa população. Que tipo de pergunta eles fazem, então, né? O que é que o IBGE coleta de informação? Isso tudo tem a ver com a nossa identidade cultural, já chegamos lá. Estou só dando um contexto. Então ele faz esse tipo de pergunta, por exemplo, qual o tamanho da população brasileira? Essa é a meta dele de identificar, né? De coletar informação. É a pergunta principal que ele tem como objetivo. Identificar o tamanho da população, né? A quantidade de pessoas no nosso país. Para fazer essa coletânea, ele vai também pegando elementos específicos de cada comunidade, cidade, de cada localidade. Perguntas do tipo, em que condições vive essa população? Então ele faz perguntas de, é um bairro populoso, é um bairro que não está populoso? Tem encanamento de água encanada na sua casa? Tem asfalto? Esse tipo de coisa. Ele também traz informações sobre como é que o povo está distribuído pelo Brasil, né? Onde é que tem maiores populações mais concentrada, mais espalhada, de que grupo étnico essas populações são, de que status econômico essas pessoas são, se são alfabetizados, se trabalham, de que idade. Então ele vai fazendo essa identificação pelo Brasil todo, onde estão essas diferentes pessoas. Nível de escolaridade, entre crianças, jovens, mas também adultos. Condições de emprego, de renda. Todas essas perguntas são feitas e são informações coletadas pelo IBGE. Ok? Seguimos então. A pesquisa principal do IBGE é o número de pessoas no país, né? Coletar esse número. Ele não tem, quase tem o número exato, né? Mas ele chega a um número muito próximo quando ele vai levantando essas perguntas. Mas no meio dessas perguntas ele descobre também, identifica também as características étnico-raciais do nosso povo. Sim, ele vai identificar inclusive em que região do Brasil tem mais pessoas de origem europeia, né, de descendência europeia, que são afrodescendentes, que são asiáticos, indígenas, esses grupos diferentes que compõem a nossa sociedade, o nosso país, a nossa população, é identificado pelo IBGE. Para fazer essa identificação, ele pede que as pessoas digam delas mesmas, como elas se veem. Olha essa imagem que eu coloquei, prestem atenção. Apesar dos rostos estarem borrados das pessoas, vejam como a gente identifica uma certa etnia. De alguma forma a gente identifica sim. Você deve ter olhado para a cor da pele primeiro, porque é talvez o elemento principal, mas não é o único. Por isso, pela dificuldade de dizer, né, como que alguém do IBGE vai dizer você é desta cor, você é daquela, você é dessa descendência? Não, é a pessoa que tem que se declarar. Então a pergunta vem com estas alternativas. Como você se identifica? Você se identifica como uma pessoa do grupo de pretos, pardos, brancos, amarelos ou indígenas? Exatamente essas 5 etnias são categorizadas pelo IBGE. E a pessoa é que tem que dizer como ela se identifica. E você? Você já parou para pensar sobre isso? É tranquilo para você fazer essa identificação? Eu deixei a mesma fotinho do lado, ó. A mesma fotinho. De propósito, por quê? Porque é ela que está nos dando pistas, que elementos a gente olha para poder se identificar. A dúvida é essa, ó. Eu coloquei aqui a figura de um pintor, né, de um artista,
ele tenta se retratar olhando-se no espelho. É mais ou menos isso que o IBGE quer. Quer que você se olhe, reconheça a sua história e se identifique. Então a pergunta é essa: como você se identifica? Esse tipo de pergunta pode aparecer em diferentes formulários, inclusive, não só do IBGE. No nosso exame de equivalência, por exemplo, aqui do município, a gente pergunta, né, como você se identifica? E aí tem as diferentes etnias para você marcar lá. Isso é importante, por quê? Porque faz parte também de uma organização de quais grupos a gente tem. A gente vai coletando informações sobre quais grupos a gente atende, né? Com o exame de equivalência, por exemplo. Aí a gente pode ir para esta outra questão, ó. Será que a sua cor ou raça, porque a gente também tem esses dois termos, né? Cor e raça, que ainda também alguns grupos discutem qual que é o melhor ou o que tem mais validade. Independente disso, como você enxerga para você mesmo? Como branco, como preto, como amarelo, pardo ou indígena? Como eu quero que você faça esse registro, você vai mais uma vez pegar o seu caderno. Eu quero que você pare para pensar sobre isso. Pega o seu caderno, copia essas informações e já marca. Você pode também, se preferir, copiar a pergunta e escrever só a resposta da sua cor, da sua raça, de como você se identifica, certo? Vou dar um tempinho para você pensar e copiar. Vamos lá? Fez? Bom, eu fiz esse exercício, fiz comigo mesma e tenho certeza que vocês já sabem como eu me identifico. A minha resposta foi essa aqui. Eu me identifico como uma pessoa preta, raça e cor, é assim que eu me identifico, certo? Mas por que, professora, você nem é tão preta? Ah, professora, você é morena. Eu já ouvi muito disso. Nesta conversa, a gente vai entender por que eu me identifico como preta, certo? Como é que essa informação de se identificar, de se auto-identificar, como é que ela é apresentada pelo IBGE? Ela é apresentada com o termo de autodeclaração, né? A pessoa é que se declara
branca, preta, parda, indígena, amarela. Ela que faz essa autodeclaração. Ninguém diz que ela é. Ela que tem que se identificar. Na última coletânea, olha as respostas que apareceram. Na distribuição do IBGE apareceram estas cores aqui. Quero que vocês prestem atenção, olha. Qual é a cor que você vê maior? Você deve estar olhando para o azul. O azul são as pessoas que se identificam como brancas no nosso país. Em 2010, o número maior representado, aliás, a raça que teve maior representação de autodeclaração é a raça branca. O que está em cor-de-rosa é os que se auto-identificaram como pardos. O que você vê em verdinho são as pessoas que se autodeclararam pretas. Bem fininho, entre o rosa e o amarelo, você vê uma listinha vermelha. Aquela listinha vermelha são os que se auto-identificaram como indígenas. E o amarelo, que são os que se auto-identificaram como amarelos, que fazem parte desse grupo de descendentes dos povos asiáticos. Ok? Agora vamos parar para pensar. Tem alguma coisa que te incomodou ou te causou estranhamento, ou você ficou pensando quando você viu isso daqui? Não? Para mim, sim. Para mim me incomodou imaginar como é que pode a gente ter um grupo de brancos e pardos tão grande, autodeclarados, num país que tem elementos tão negros, tão africanos. Isso me incomodou. Aí eu fui atrás de informações. Eu soube, inclusive, lendo e pesquisando, que na época do período escravagista, enquanto o Brasil ainda tinha o sistema de escravos, a maior população era de negros. Até os indígenas já tinham reduzido. E os europeus, claro, estavam chegando ainda para a colonização, né? Então a maior população no período da escravidão era de negros. E isso fez muita diferença na história do Brasil. Vou contar também num outro momento. Olha só o que mais eu encontrei. Numa outra pesquisa, essa aqui é uma pesquisa de uma universidade, né? O pesquisador é de Brasília, Universidade de Brasília. O pesquisador identificou o seguinte, ó. No Brasil, o que a gente tem é 190 milhões de brasileiros. 190 milhões de brasileiros. Essa leitura foi feita também lá em 2010, entre 2000 e 2010. Estava procurando, mas está escrito ali. E nessa pesquisa, então, identificou-se que nós somos o segundo país com maior população negra no mundo. Segundo país, nós somos superados só pela Nigéria, que fica dentro da África. Então, fora da África, o Brasil é o país com maior população negra. Só de pessoas negras, nós temos um número ali de 75.972.428 pessoas. E aí, a divisão entre quem se declarou preta e quem se declarou parda. Vou marcar isso que eu quero chamar a atenção um a um. Olha só. Nós temos 50,7% de pessoas que são negras. Se a gente prestar atenção nessa divisão, meio a meio, a gente vê que a gente passa da metade. Então, nós somos a maior população negra fora da África no mundo. Marcamos, já identificamos, somos o segundo país com maior população. E aí quero que vocês olhem esse detalhe aqui, ó. De acordo com o IBGE, quem se declara preto e quem se declara pardo, ele lê como a mesma população. Para ele, no Brasil, tem 75.972.428 pessoas pretas. Mesmo que elas se identifiquem como pardas, mesmo que elas se identifiquem como pretas, ele soma esses dois números, que é exatamente aqui, ó. Esse valor total é a soma de pretos e pardos. Para o IBGE, essa separação é só porque nem todo mundo se diz preto. E se incomoda com essa informação, se ofende, ou se magoa, ou tem medo, ou não gosta de dizer mesmo, se incomoda.
E por quê? Lembram do nosso provérbio africano? Enquanto os leões não contarem suas próprias histórias, os caçadores continuam contando as dele, as de vitoriosos. Ai, professor, ainda está difícil isso. Vamos continuar então. O que é que faz as pessoas não se declararem pretas? Por que poucas pessoas se declaram pretas? Por que a maioria das pessoas preferem se declarar pardas? O que é ser pardo? Como é a cor da pele parda? É o moreno? Mas o moreno a gente não fica porque pega sol? O que é ser pardo? As palavras dizem muito sobre a história e a cultura de uma sociedade. Com a falsa crença de que se tratam de brincadeiras e aparentes elogios, a violência simbólica se amplia quando expressões como estas são repetidas. Fui direto para a fala, por quê? Porque tudo que eu fiz vocês refletirem agora tem a ver com algo que faz eu não querer, eu, pessoa, né? Não eu, Fabiola, mas uma pessoa, não querer se declarar preta. Que é como a história contada pelos vencedores, entre aspas, né? Colocou esta população de cor escura sempre numa condição de que não quisesse ser da cor escura. Não deve ser fácil. Quem já passou por isso, querer ser preto num país que não valoriza nem a cor da pele, nem o tipo de cabelo, nem o tamanho do nariz, nada, nenhuma parte nossa, nem a nossa história. A nossa história só é contada a partir da escravidão. Olha as expressões, e por isso que eu pus esse texto. As palavras dizem muito sobre a história e a cultura de uma sociedade. Olha o que surgiu desde o período da escravidão e nós conversamos sobre isso até hoje. Vivemos isso até hoje. Que palavras você completaria nessas duas frases aqui? Você está na minha lista? E a outra? Tararara, quando não faz na entrada, faz na saída. Mais duas. Segunda-feira é dia de... Ou, quando a coisa não está nada agradável, a coisa tá... E aquela famosa, me respeita que eu não sou as tuas? Ou, você é a ovelha da família. Essas frases se perpetuam até hoje. E as pessoas acham que isso é mera brincadeira. Não tem problema. Por que se ofender? Toda essa reflexão é porque a gente está falando que a identidade cultural de um povo tem muito a ver com a sua formação, com tudo que foi colocado para ela sendo construída. A cultura de um povo é construída com muitos elementos. E a história do nosso Brasil tem tantos elementos de contribuição africana, né, que hoje a gente chama contribuição afro-brasileira, porque esses africanos vieram para o Brasil e aqui no Brasil tiveram seus descendentes e mantiveram algumas culturas. O que eu estou querendo conversar com vocês, então, é que as contribuições africanas na nossa formação não são apenas no trabalho escravo que trouxe construções, que trouxe plantações de cana, de café e de tantas outras. A contribuição dos africanos no Brasil passa por muitos conhecimentos. Sim, a gente trouxe para os europeus, por exemplo, conhecimentos de irrigação, conhecimentos de arquitetura, conhecimentos de agricultura. E por quê? Porque a África era um país, um continente. Os países da África estão num continente que tem clima tropical. As pessoas que vieram para o Brasil como escravos conheciam como lidar com esse clima, diferente dos europeus, que não têm esse clima no país deles. Então, para aprender a lidar
com que tipo de plantação, como que trata, como que cuida, animais, como que vive, como que sobrevive, temperatura, alimentação, tudo isso, tipo de construção, tudo isso foram conhecimentos trazidos pelos povos africanos. É disso que eu estou falando. A nossa identidade cultural também passa por conhecimentos africanos. Não só pela ideia de dança, comida, religiosidade, capoeira. Não é só isso. Isso também são elementos culturais importantes, mas não é só isso. O Brasil é a nação que tem a segunda maior população negra do planeta. E essa população negra tem herança, né, ancestral dos africanos que trouxeram conhecimentos de irrigação, de agricultura, de medicina, de engenharia e de língua. Toda essa nossa conversa é para que você valorize a sua história e comece a contar ela a partir dessa perspectiva. Se você se reconhece como negro ou como pardo, você faz parte desta história. E você tem que contar ela com este orgulho. Não fomos só escravos. Meus ancestrais não foram só escravos. A escravidão foi uma condição que impuseram para eles. Mas foi graças a tantos conhecimentos que o Brasil é o que é hoje. Que a nossa identidade cultural tem tantas marcas africanas. Muito bem. Vamos registrar essa informação porque a gente vai falar da contribuição dos africanos na nossa língua. Registrem ali o que acabamos de conversar. Um minutinho. Pronto? Registro feito? O que eu vou mostrar para vocês agora são
uma lista de palavras, uma sequência de palavras que fazem parte da nossa língua portuguesa e são contribuição das línguas africanas que vieram junto com os negros trazidos como escravos. Essas palavras a gente até usa e mal sabe que elas têm origem africana. Deem uma olhada, vejam quais vocês reconhecem. Angu, banguela, canjica, cachaça, carimbo, cachumba, calombo, chuchu, fubá e camundongo. Todas essas palavras, que você talvez não tivesse nem parado para pensar de onde elas vieram, elas são contribuição de línguas africanas para a língua portuguesa. Conhecimento africano que compôs a nossa língua também. Legal, né? Muito bem. Em nosso vocabulário, muitas das palavras usadas no dia a dia têm origem africana. Mas como é que a gente sabe, como é que a gente reconhece quais são essas palavras? Uma dica, elas começam com sílabas que a gente está vendo aqui, ó. Palavras que começam com a sílaba K ou com a sílaba Cu fazem parte do nosso vocabulário. Caçula, caçamba, cachimbo são exemplos. Coringa, cuca, cuíca são outros exemplos. Tem mais? Palavras que iniciam com fu ou com a sílaba ma também compõem a nossa língua portuguesa, faz a nossa língua portuguesa ser composta por língua africana. São palavras de origem africana. Fubá, fuxico, fulo. Já usaram? Tô fulo da vida. Tem no feminino também, né? Tô fula da vida. Macaco, mamona, maracutaia. Palavras de origem africana que compuseram a nossa língua. Palavras compostas também pela sílaba ki ou kim, como a gente tem aqui, ó. Quitanda, quindim, quitute, quilombo, quiabo. Palavras de origem africana que fazem parte do nosso vocabulário. Conhecimento da nossa língua. Vamos anotar e tentar completar essas palavras. Se a gente já sabe que as palavras que iniciam com a sílaba ba são de origem africana, completem essas 3 palavras ali, ok? Um tempinho para esse registro. Vamos lá?
Vamos conferir? Verifique se você completou a palavra, a primeira palavra, e ela ficou assim, babá. A segunda, batuque. E a terceira, balangandã. Essas são as 3 palavras que nós completamos hoje e que fazem parte da cultura africana e agora da cultura afro-brasileira, a nossa identidade cultural. Certo? Vamos avançar para outra atividade. Quero que vocês agora copiem essa e completem só com vogais e descubram novas palavras que também fazem parte do nosso vocabulário e têm origem africana. Um tempinho para copiar e responder. Pronto? Resolveram? Vamos conferir? Se você completou a primeira palavra com as vogais que estavam faltando, você encontrou bagunça, construiu a palavra bagunça. A segunda, capoeira. E a terceira, farofa. Bagunça, capoeira e farofa são palavras do nosso dia a dia e que fazem parte da cultura afro-brasileira. Chegamos então ao final da nossa aula e eu quero encerrar com o mesmo provérbio. E agora a gente tem outro olhar sobre ele. Vamos começar a contar a nossa história também da nossa perspectiva, né? Homens e mulheres negras que fizeram o Brasil ser o que é desde o seu princípio, lá no início, não vieram só como escravos. Trouxeram muitos conhecimentos e são motivo de orgulho, sim. Ok? Pare para pensar sobre como você se identifica, sobre que elementos da tua história e da tua cultura são seus, são sua identidade. Contam quem é você, de onde você veio, quem é a sua família. Valorize isso, porque é disso que a gente está falando, de contar a nossa história também da nossa perspectiva. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!